Segundo domingo do tempo comum, 17 de janeiro de 2021. No evangelho de hoje, João capítulo 1, versículos de 35 a 42, percebam que bastou João Batista dizer: "Eis o Cordeiro de Deus", para que seus discípulos começassem a seguir Jesus no mesmo instante. Os discípulos seguiram aquele que no dia anterior João Batista havia indicado como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tornará a abrir o caminho ao Pai, pois o pecado é o fechamento à vida de Deus. É a noite, é a falta de luz, porque a vida é luz. Observem que João Batista não diz pecados, mas no singular pecado, referindo-se ao pecado original, a condição de existência que leva o homem a pecar. O Cordeiro Pascal será o sacrifício que removerá essa condição de morte. Cristo morrerá por todos para que possamos viver. Seu sacrifício unirá a humanidade ao Pai. Os dois discípulos perguntam literalmente: onde moras? Onde fica? Onde mora? Onde está? Onde vive? É a mesma palavra usada em Emaús, quando dois discípulos lhe pedem que fique com eles. É a palavra que Cristo usa para dizer que, com o Pai, virão e residirão com aquele que o ama. É Ele mesmo, Jesus, quem diz que vai para o Pai e quer que seus discípulos estejam onde Ele está. Trata-se, portanto, de seguir Jesus até a casa do Pai, a ponto de entrar na glória da comunhão com o Pai. Mas, ao mesmo tempo, é o Filho com o Pai que permanece no homem que ama, que o acolhe e que se torna filho de Deus. Onde moras? A resposta supõe uma experiência, um vinde e vede, um testemunho de vida. O Filho está no Pai, o Pai está nele, ele está nele, seus discípulos, e eles nele. O texto nos permite compreender que a sua morada não se refere a um ser solitário, mas é intrinsecamente comunitária. E é isso que atrai, porque a sua pessoa nos faz vislumbrar um mistério que em João 14, capítulo 14, versículo 9, será explicitado em: quem me vê, vê o Pai. É essa existência de comunhão um no outro, ou seja, a vida em Cristo se estende sobre nós. Essa é a verdadeira vida do homem, a vida segundo o desígnio do Deus Criador e realizado pelo Filho Redentor. A relação, a filiação, a comunhão que não é um ao lado do outro, mas um no outro, Cristo em nós. Cristo quer estender sua vida sobre nós, aquela vida que Ele finalmente nos entregará com o último suspiro da cruz, para que possamos viver, não sujeitos à nossa natureza ferida, envenenada e mortal, mas de acordo com a vida que já nos faz viver aqui na terra a eternidade, porque nos torna capazes de amar, e só o amor permanece. Assim, na condição de filhos, pois fomos enxertados com o batismo, impregnados do Espírito Santo, embebidos em vida filial, podemos dizer que somos filhos e Deus é nosso Pai. Então, eu gostaria de partir desse mosaico que foi apresentado agora por último, para dizer justamente nessa imagem da Jerusalém Celeste, tudo está novamente arrumado. Porque aquilo que o pecado original desarrumou foi exatamente essa nossa relação respectiva com o Pai. E Adão rejeitou a condição filial, e essa foi a desgraça, né? Porque ele caiu na tentação de querer ser o Pai, ou querer ser Deus, como está escrito no livro do Gênesis. E Jesus veio justamente para resgatar a nossa condição filial em nós, mas isso só é possível quando a gente se insere plenamente. Está toda aquela questão: onde moras, onde ficas. Na verdade, nós queremos
não morar junto com Jesus, nem ao lado de Jesus, mas morar em Jesus. Nós precisamos ter essa inserção, que é, na verdade, inserção batismal, para que nós possamos, já aqui, nessa experiência terrena, fazer a experiência profunda da vivência íntima com o Pai. Isso é uma grandíssima experiência de salvação. Só quem faz isso com fé percebe a libertação que isso causa. Sentir o amor de Deus como Pai, me salvando a todo momento, me tratando como um filhinho querido, como trata o próprio Filho unigênito, Filho único. Daí, então, aquela questão que São Paulo fala de uma adoção filial. Deus tem um Filho único, mas Ele quer adotar 7 bilhões de filhos no mesmo patamar de Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. O Oriente chama de divinização, realmente. Então, nós somos humanos divinos. Depois que Jesus nos reintroduziu, já aqui na Terra, no âmbito dessa Jerusalém celeste, de que nós falávamos há pouco. E foi assim que, desde a caminhada de Emaús, até aquele momento em que os discípulos perguntam: onde moras? Jesus vai mostrando que a salvação se faz assim. Nós temos que morar em Jesus, para que Ele more em nós, para que nós possamos com Ele morar no Pai e sentir esse amor que Ele tem por Jesus, também por cada um de nós. Então, no início do tempo comum, a liturgia está colocando um caminho muito claro na nossa frente. O caminho a seguir é esse. E, por fim, eu diria que esse morar em Jesus tem o seu reflexo sacramental, como, por exemplo, a Santíssima Eucaristia Dominical. As nossas catequeses nós resolvemos chamar, eu e a Vilma resolvemos chamar de catequeses dominicais, para mostrar aos nossos irmãos e irmãs que morar em Jesus é participar dominicalmente da Santa Missa. Então, espero que isso ajude a todos nós a retomarmos não só a pergunta a Jesus: onde moras? Mas o mesmo caminho que Ele fez os discípulos fazerem quando Ele disse: vinde e vede. É realmente uma experiência profunda de amor. Então, desejo a todos uma boa semana e estaremos na próxima semana com a próxima catequese, como estamos fazendo já ao longo de quase um mês. Paz a todos. Amém.